Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Recentemente, a empresa de logística e operação portuária Santos Brasil iniciou suas operações de movimentação e armazenagem de combustíveis no Porto de Itaqui. Com a atuação em Itaqui desde o fim de 2022, iniciou este ano o seu plano de expansão dos terminais de combustíveis no Porto Público do Maranhão. As obras começaram há 2 meses e abrangem a construção de novos tanques destinados ao recebimento, expedição e armazenagem de diesel, gasolina e biocombustíveis. Este é um investimento que vem a se somar ao de diversas empresas que já atuavam em Itaqui e que tornaram este porto o maior importador de combustíveis do país. A internalização destes combustíveis é realizada por meio do transporte rodoviário, ferrovias e também por navegação de cabotagem. Também há dias atrás foi realizada a primeira operação de combustíveis ship-to-ship neste porto, isto é, diretamente de um navio a outro, trazendo muita eficiência a esta manobra e aliviando a ocupação de berços no porto. Esta operação já está autorizada pela ANP e indica uma nova era para esses negócios aqui em Itaqui. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco porque o Negócio na Pauta está só começando. Desde a década passada, quando a produção das refinarias nacionais deixou de atender o consumo interno de combustíveis, o Brasil se tornou um importador de gasolina e óleo diesel, apesar de ser autossuficiente e exportador de petróleo cru. Neste movimento, as importações de derivados de petróleo da América do Norte e Rússia foram consolidando o Porto de Itaqui como a grande porta de entrada de combustíveis até se tornar líder nacional da importação de combustíveis. O Porto de Itaqui se tornou um hub de combustíveis, responsável pelo abastecimento do Centro-Oeste, parte da Amazônia e estados do Nordeste. Como não há anúncio de novos investimentos em refino no Brasil, e o país continua com crescimento econômico positivo, é de se esperar que esta movimentação continuará crescendo. Como indica os investimentos em tankagem realizados pela empresa Santos Brasil no Porto de Itaqui. Os investimentos previstos em Itaqui se aproximam de R$ 1 bilhão e vão gerar milhares de empregos diretos e indiretos, além de aumentar a arrecadação estadual de impostos. Devido à subcapacidade instalada de refino de petróleo, o Brasil se tornou importador de combustíveis desde a última década. Importa atualmente em torno de 25% do total da gasolina e diesel consumido no país. Estas importações vêm principalmente dos Estados Unidos, Europa, Rússia e países da região da Arábia Saudita. Bem, isso tornou o Porto de Itaqui o líder nacional de importação de combustível já há alguns anos. A capacidade de armazenagem de granéis líquidos de Itaqui está em crescimento contínuo e deve alcançar nos próximos anos o equivalente a 650 mil barris de petróleo, o que equivale a quase uma pequena refinaria. E como no anúncio governamental de que novas refinarias vão ser construídas no Brasil ou haverá expansão das atuais, e o crescimento do consumo interno levará a um aumento de consumo e importações, este ciclo está sendo realimentado. Então, para falar sobre este tema, vamos receber aqui em estúdio profissionais que estão relacionados diretamente a este negócio. Então, boa noite, Arthur Camargo, que é o gerente de operações aqui da Santos Brasil. Boa noite, Arthur Cabral. Grato pelo convite. E boa noite, Bernão Marinho, que é o diretor de operações da IMAP, o Porto de Itaqui. Boa noite, Arthur. Obrigado. Bem, o Porto de Itaqui se tornou líder nacional de importação de combustíveis, né? Qual a previsão de tankagem instalada nos próximos anos com as expansões, Bernon? Até quanto vai chegar? Quanto é hoje? Vai expandir até quanto? Hoje a gente está em média com umas 350 mil metros cúbicos de capacidade instalada. A gente tem algumas obras em andamento, tem a obra do Arthur, aqui da Santos Brasil, tem a obra de expansão da Ultracargo, que também ganhou um dos lotes do leilão que a Santos Brasil participou. A gente tem alguns terminais sendo construídos fora do porto, como o terminal da Temap, e tem alguns projetos de expansão, tanto da Granel Química quanto do grupo da Raizen.
Então, assim, a expectativa é que no médio prazo a gente tenha algo chegando próximo de 530 mil metros cúbicos instalados dentro do Porto do Itaqui. Esses que estão sendo construídos fora do porto, você fala fora da poligonal? Ou... Fora da poligonal do Porto. Existe o desenho da poligonal do Porto, que é aquela área que é considerada um porto federal administrado pelo Estado. E existem alguns terminais que estão sendo expandidos e construídos fora da poligonal, mas que acabam se conectando ao porto igualmente. Arthur, a Santos Brasil era uma empresa de movimentação de contêineres, né? Então está estreando aqui, está aqui na movimentação de granéis líquidos. E a empresa terá capacidade de 50 mil metros cúbicos. Como é que será a ampliação até 200? Hoje é 54, vai até 200? Deixa eu contextualizar um pouco a história da Santos Brasil, né? A Santos Brasil agora no próximo mês de novembro está completando 26 anos de funcionamento. Ela partiu quando ela venceu um leilão de arrendamento do Tecon Santos, isso em 1997. E aí, desde aí ela foi crescendo. Ela hoje tem um terminal de containers, de veículos e de carga geral no Porto de Santos. A de Santos não movimenta combustíveis, não? Não, containers, carga geral e veículos. Ela tem em Santos também um centro logístico e ela tem também em Santos e também tem um centro logístico em São Bernardo. Tem terminais de containers e carga geral em Ibituba, Santa Catarina. Tem o terminal de containers em Vila do Conde, lá em Barcarena, lá no Pará. E em 2020, ela, como é uma empresa listada em bolsa, né, na B3, ela fez um follow-on de ações e aí ela captou uma grande quantia, quase 800 milhões de reais, e ela decidiu investir onde? Ela viu que o mercado de contêineres, a Santos Brasil, é a maior empresa de movimentação de contêineres do Brasil, com 18% de toda a movimentação. Como ela viu que o movimento já estava muito consolidado, ela partiu para investir em uma outra área. Através de uma consultoria contratada, viu-se que a área de granéis líquidos é uma área ainda que necessita muito no Brasil. O Brasil tem déficit de tancagem. E aí ela resolveu participar de um leilão do governo federal em abril de 2021, onde o governo federal licitou 4 áreas. Das 4 áreas, ela ganhou 3. Dessas 3 áreas, 2 são brownfields, que são terminais já existentes, são terminais da década de 70, e um greenfield, que é um terminal que... Esses daqui eram da Ultracargo, que foram adquiridos? Não, os que foram adquiridos foram antigos terminais da Ipiranga e da Raizen. Da Ipiranga e da Raizen, tá? Então, são 2 terminais com capacidade de 50 mil metros cúbicos, terminais da década de 70, terminais já com uma certa defasagem tecnológica. Então, ela adquiriu em abril de 2021, e em novembro do ano passado nós começamos a operar os terminais. Só que nós começamos a operar os terminais, só que ao mesmo tempo já começou os preparativos para a expansão dos mesmos. No final de março a gente já começou a expansão dos 2 terminais. Esses 2 terminais que hoje têm um volume máximo de 50 mil, no segundo semestre do próximo ano eles vão passar para 110 mil. Mas isso, veja bem, não é só a expansão de tancagem, é a expansão de tecnologia, porque toda a malha de carregamento vai ser mudada. Hoje são equipamentos ainda mecânicos, vão ser totalmente mudada para equipamentos eletrônicos de última geração. Não só na parte de operação, mas na parte também que tange segurança de processo e proteção do meio ambiente. Então nós começamos, já estamos em plena construção, os 2 terminais brownfield estão em operação e levantando tanques, e o terminal que é greenfield, ele já começou o serviço de terraplanagem. Enfim, esses 2 terminais de 50 mil vai passar para 110 no segundo semestre do próximo ano, e o terminal Greenfield, que começou a obra agora, no mês passado, começou a terraplanagem, no primeiro semestre de 2025 a gente vai agregar mais 80 mil. Então hoje tem 50, vai para 110 no segundo semestre do próximo ano, e no primeiro semestre de 2025 a gente passa para 190 mil. Tá? 190 mil. Na semana passada, a Petrobras anunciou que o processo de privatização das refinarias que já estavam aprovadas em andamento vai ser interrompido. Isto é, a Petrobras não vai mais transferir para a iniciativa privada as refinarias, então a gente pode esperar aí que nós vamos ter durante um bom tempo uma indefinição sobre o aumento da capacidade de refino no Brasil. Eu acredito que a Santos Brasil até Itaqui já deve ter feito alguma projeção aí de como é que vai ser esse crescimento baseado nas séries temporais dos últimos anos, né? O que vocês estão projetando, Ibernon, para os próximos 10 anos aí de necessidade de estar aqui para tancagem, além do que já está previsto hoje?
O investimento em tankagem ele é um investimento que ele é de médio e longo prazo. Normalmente as pessoas investem hoje para buscar esse retorno, normalmente são contratos que chegam a 25 anos. Então o mercado já entendeu que ia ter uma movimentação da necessidade de crescimento de granel líquido, ele faz o investimento para ir colhendo ao longo dos últimos 25 anos. Apesar do Itaqui ele ser muito importante e estratégico para o Brasil em função da questão da importação de combustível, nos últimos 2, 3 anos a gente teve uma mudança nessa logística de recebimento. Hoje o principal diferencial competitivo do porto é a capacidade de internalização desse combustível, não necessariamente de importação. O que eu estou dizendo? A gente tem berços profundos que vai receber navios grandes, a gente vai conectar na ferrovia e rodovia, a gente consegue chegar de forma mais rápida ao interior do país, principalmente a região centro-oeste. Então, a cabotagem também já é um movimento importante aqui. Isso. Né? E aí que eu ia chegar. Hoje, quando a gente vai analisar a matriz de carga do porto, o que a gente está recebendo, internalizando, não é mais 100% importação. Hoje já está 50% carga que vem de refinarias nacionais e 50% carga que é proveniente de importação. Então, isso muda o cenário, porque o porto ele não está lá mais como um porto que vai importar carga para poder resolver a questão do déficit de refino que existe no país. Na verdade, ele se tornou um hub, né, de combustíveis. Né? Isso, ele vai ser um porto que ele vai receber os navios que vêm com bastante carga, ele vai conseguir internalizar via ferrovia, vai conseguir internalizar via rodovia e ainda tem a questão da cabotagem. Então ele joga para embarcações menores e por causa disso a gente consegue levar para regiões como a Amazônia, o Pará, alguns portos que tem por baixo calado no Ceará. Então, com essa mudança de mercado, mesmo a Petrobras entrando mais forte no mercado de refino, a gente entende que esse mercado consumidor está crescendo. Então, naturalmente, o porto continua com sua importância para poder receber essa carga e chegar no consumidor final. O que está alinhado com as expansões de terminais que a gente tem recebido lá no Itaqui. Então, na verdade, está se abrindo uma nova frente, né, para a movimentação de granéis em Itaqui, né, além da importação. Essa transformação de Itaqui no hub, ele cria uma outra necessidade também, que em parte em tankagem, em parte em capacidade de operação, né, de transferência de cargas. Bem, a gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a importação de combustíveis no Porto Itaqui. É já já.